A incidência do câncer cresce no Brasil, como em todo o mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de vida. O câncer já corresponde à segunda causa de morte mais frequente em nosso país, sendo superado somente por doenças cardiovasculares. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, mais de 500 mil casos devem surgir no país. À medida que a população está envelhecendo e a idade média no Brasil de vida tem aumentado de maneira significativa nas últimas décadas, o câncer vai se tornando mais frequente, porque o câncer é uma doença que incide mais em pacientes depois dos 50 anos de idade. Essa população cresceu muito no Brasil, a doença cardiovascular caiu muito no Brasil, com o controle da pressão, do diabetes, do fumo. Então o câncer realmente aparece hoje em dia como a segunda causa mais importante de morte por doença no país, e se calcula que dentro de 10 a 15 anos será a primeira causa de morte no país. As dificuldades da prevenção e do diagnóstico precoce, o alto custo das terapias e tecnologias e seu caráter individual faz com que a doença se torne um problema de saúde pública. O câncer é um problema de saúde pública porque ele atinge um número enorme de brasileiros. Ele é um problema de saúde pública porque, de certa maneira, ele pode ser evitado por medidas de saúde pública, por ações do Ministério da Saúde, e ele tem um impacto financeiro muito grande dentro do orçamento do Ministério da Saúde. Portanto, ele é um problema muito importante para o Brasil. Existem mais de 200 tipos de câncer e ele pode se desenvolver em qualquer parte do organismo, órgãos, ossos e afins. O câncer pode se manifestar em qualquer um dos nossos tecidos, desde os ossos até o pulmão, o estômago, o cérebro. E nós temos, então, inúmeros tipos de câncer, mais de 200 tipos diferentes de câncer têm sido descritos nos seres humanos. É um nome geral para doenças que são muito diferentes entre si, com origem diferente, tratamento diferente, sintomas diferentes. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele, porque a pele é formada de mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ele é denominado carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, é chamado de sarcoma. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, metástases. Então hoje a patologia, o patologista tem um papel fundamental, mais do que nunca. Não só falar é câncer ou não é câncer, é o que a gente brinca. Hoje a gente tem que dar o nome, o sobrenome, o CPF, a carteira de identidade, tudo daquele tumor, porque cada vez as informações, as drogas são mais específicas, então a gente precisa dar todas as características, inclusive moleculares, daquele tumor. As causas do câncer podem ser externas ou internas ao organismo, relacionadas ao meio ambiente e aos hábitos. Causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões. As causas podem interagir, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células. As causas do câncer são variadas. Nós temos causas desde genéticas, famílias que nascem com predisposição ao câncer, e hoje nós temos condição de diagnosticar muitas dessas famílias que já nascem com uma predisposição e que precisam de um programa especial de rastreamento para a detecção precoce nessas famílias, até causas ambientais, como, por exemplo, o fumo, a mais importante delas, o álcool, os vírus, como os vírus da hepatite, o vírus do HIV, o vírus do papiloma humano, o HPV, todos esses vírus responsáveis por causar diferentes tipos de câncer. Os raios ultravioletas causando câncer de pele, fatores ambientais de tipo poluição, produtos químicos. Então é uma causa grande, uma lista grande de causas diferentes de câncer. Agora vamos conhecer alguns dos principais tipos de cânceres. Anal. São tumores que ocorrem no canal e bordas externas do ânus. Os tumores no canal do ânus são mais frequentes entre as mulheres. Os que surgem nas bordas do ânus são mais comuns no homem.
Os tumores malignos surgem em tipos diferentes de tecidos, sendo o carcinoma epidermoide responsável por 85% dos casos. O câncer anal é raro e representa de 1 a 2% de todos os tumores do cólon e de 2 a 4% de todos os tipos de câncer que acometem o intestino grosso. Bexiga. Há 3 tipos de câncer que começam nas células que revestem a bexiga. A classificação se dá de acordo com as células que sofrem a alteração maligna. Carcinoma de células de transição. Representa a maioria dos casos e começa nas células do tecido mais interno da bexiga. Carcinoma de células escamosas. Afetam as células delgadas e planas que podem surgir na bexiga depois de infecção ou irritação prolongadas. Adenocarcinoma se inicia nas células glandulares de secreção, que podem se formar na bexiga depois de um longo tempo de irritação ou inflamação. Quando o câncer se limita ao tecido de revestimento da bexiga, é chamado de superficial. O câncer que começa nas células de transição pode se disseminar através do revestimento da bexiga, invadir a parede muscular e disseminar-se até os órgãos próximos ou gânglios linfáticos, transformando-se num câncer invasivo. Boca. É o câncer que afeta lábios e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser observados gengivas, mucosa jugal, bochechas, palato duro, céu da boca e língua, principalmente as bordas. Assoalho, região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. Colo retal. O câncer coloretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso, o cólon, e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos pólipos antes de eles se tornarem malignos. Colo do útero. O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos, chamados oncogênicos, do papilomavírus humano, HPV. A infecção genital por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. Estas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame. Esôfago. O câncer de esôfago, tubo que liga a garganta ao estômago, é o 6º mais frequente entre os homens e 13º entre as mulheres, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. O tipo de câncer de esôfago mais frequente é o carcinoma epidermoide escamoso, responsável por 96% dos casos. Outro tipo, o adenocarcinoma, vem aumentando significativamente. Estômago. Também denominado câncer gástrico, os tumores do estômago se apresentam predominantemente na forma de 3 tipos histológicos: adenocarcinoma, responsável por 95% dos tumores, linfoma, diagnosticado em cerca de 3% dos casos, e leiomiosarcoma, iniciado em tecidos que dão origem aos músculos e aos ossos. O pico de incidência se dá em sua maioria em homens, por volta dos 70 anos. Cerca de 65% dos pacientes diagnosticados com câncer de estômago têm mais de 50 anos. Fígado. Os tumores malignos de fígado podem ser divididos em 2 tipos: câncer primário, que tem sua origem no próprio órgão, e secundário ou metastático, originado em outro órgão e que atinge também o fígado. Dentre os tumores originados no fígado, o mais frequente é o hepatocarcinoma, ou carcinoma hepatocelular. Agressivo, ocorre em mais de 80% dos casos. Outros tipos de câncer primário de fígado são o colangiocarcinoma, originado nos dutos biliares do fígado, o angiosarcoma, câncer raro que se origina nos vasos sanguíneos do órgão, e o hepatoblastoma, tumor maligno raro que atinge recém-nascidos e crianças nos primeiros anos de vida. Infantil.
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os do sistema nervoso central e linfomas, sistema linfático. Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma, tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal. Tumor de Wilms, tipo de tumor renal. Retinoblastoma, afeta a retina, fundo do olho. Tumor germinativo, das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos. Osteosarcoma, tumor ósseo. E sarcomas, tumores de partes moles. Laringe. O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens e é um dos mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores malignos que acometem essa área e 2% de todas as doenças malignas. A ocorrência pode se dar em uma das 3 porções em que se divide o órgão: laringe supraglótica, glote e subglote. Aproximadamente 2/3 dos tumores surgem na corda vocal verdadeira, localizada na glote, e 1/3 acomete a laringe supraglótica, acima das cordas vocais. O tipo histológico mais prevalente em mais de 90% dos pacientes é o carcinoma epidermoide. Leucemia. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos leucócitos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. A medula é o local de formação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, sendo popularmente conhecida por tutano. Nela são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos e às plaquetas. Linfoma de Hodgkin. Doença ou linfoma de Hodgkin é uma forma de câncer que se origina nos linfonodos, gânglios, do sistema linfático. Um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem estas células através do corpo. A doença de Hodgkin surge quando um linfócito, mais frequentemente do tipo B, se transforma em uma célula maligna, capaz de crescer descontroladamente e disseminar-se. A célula maligna começa a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas, também chamadas de clones. Com o passar do tempo, estas células malignas podem se disseminar para tecidos adjacentes e, se não tratadas, podem atingir outras partes do corpo. Na doença de Hodgkin, os tumores disseminam-se de um grupo de linfonodos para outros grupos de linfonodos através dos vasos linfáticos. O local mais comum de envolvimento é o tórax, região também denominada mediastino. Linfoma não Hodgkin. Os linfomas são neoplasias malignas, originárias dos gânglios ou linfonodos, organismos muito importantes no combate a infecções. Há mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin. Entre os linfomas, é o tipo mais incidente na infância. Por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. Mama. O câncer de mama representa o principal tipo de câncer na mulher. Este geralmente apresenta um bom índice de cura, principalmente quando diagnosticado em sua fase precoce. Geralmente o tumor se inicia na mama, pode atingir a axila e até mesmo aparecer em outros órgãos, fato que chamamos de metástases. A extensão do tumor determina a forma de tratamento. Assim, estimula-se a medidas de autocuidado da mama, como o autoexame e a mamografia. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros não. A maioria dos casos tem bom prognóstico. Ovário. Pouco frequente, o câncer de ovário é o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e o de menor chance de cura. Cerca de 3/4 dos cânceres desse órgão apresentam-se em estágio avançado no momento do diagnóstico. A maioria dos tumores de ovário são carcinomas epiteliais, câncer que se inicia nas células da superfície do órgão, o mais comum, ou tumor maligno de células germinativas, que dão origem aos espermatozoides e aos ovócitos, chamados erroneamente de óvulos. Pâncreas.
Os tumores de pâncreas mais comuns são do tipo adenocarcinoma, que se origina no tecido glandular, correspondendo a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do órgão, a cabeça. As outras partes do pâncreas são corpo, centro e cauda, lado esquerdo. Pelo fato de ser de difícil detecção, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade por conta do diagnóstico tardio e de seu comportamento agressivo. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do total de mortes por essa doença. Pele melanoma. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos, células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele, e tem predominância em adultos brancos. Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão, apesar de ser o mais grave devido à sua alta possibilidade de metástase. O prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom se detectado nos estados iniciais. Pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma compreende os tumores mais comuns que ocorrem principalmente em pessoas de pele clara após a exposição solar por longo tempo. Geralmente apresentam apenas crescimento local, porém não cicatrizam ou se curam sem tratamento e tendem a aumentar com o tempo, podendo causar deformação, dor e sangramento. Como a pele, maior órgão do corpo humano, é heterogênea, o câncer de pele não melanoma pode apresentar tumores de diferentes linhagens. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. O carcinoma basocelular, apesar de mais incidente, é também o menos agressivo. Pênis. O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Está relacionado às baixas condições socioeconômicas e de instrução, a má higiene íntima e a homens que não se submeteram à circuncisão. Remoção do prepúcio, pele que reveste a glande, a cabeça do pênis. O estreitamento do prepúcio é um fator de predisposição ao câncer peniano. Estudos científicos também sugerem a associação entre infecção pelo vírus HPV, papilomavírus humano e o câncer de pênis. Próstata. A próstata é um órgão que faz parte do aparelho reprodutor masculino e sua principal função é produzir parte do líquido que forma o sêmen ou esperma. Esse líquido é produzido por estruturas glandulares, ácidos, e possui propriedades que ajudam a nutrir e preservar a integridade dos espermatozoides. O câncer da próstata é uma consequência da transformação das células dos ácidos que passam a se proliferarem de forma anormal e ganham a capacidade de invadir o órgão e até, em alguns casos, circular pelo corpo e produzir tumores em outras partes, chamado de metástase. Pulmão. Câncer de pulmão é um tumor maligno que se inicia em um dos pulmões. Como acontece com vários tumores, após exposição aos fatores de risco, uma célula normal do pulmão sofre uma mutação em genes específicos que estão relacionados à multiplicação celular. Essa mutação faz com que essa célula se multiplique descontroladamente, levando à formação de um conglomerado de células, o câncer. Esse conglomerado de células possui características específicas, diferentes dos tecidos normais. Uma dessas características é a capacidade de gerar metástases, que são células que se desprenderam do tumor inicial e foram parar em outros locais do corpo, onde continuam se multiplicando, gerando novas lesões. Existem diversos tipos diferentes de câncer de pulmão. Em geral, eles são divididos em dois grandes grupos: carcinomas células não pequenas e os carcinomas de pequenas células. O primeiro grupo é o mais frequente, sendo os adenocarcinomas e os carcinomas epidermoides os subtipos mais comuns desse grupo. Testículo. O câncer de testículo é a neoplasia maligna mais comum em homens com menos de 45 anos de idade. Apesar de acometer pessoas, geralmente jovens, há uma grande chance de cura na maior parte dos casos. A criptorquídea. Quando um deles ou ambos testículos não descem para a bolsa escrotal, é o principal fator de risco. Todos os homens que têm esse problema devem procurar um urologista para tratamento adequado. O sintoma encontrado é um nódulo, caroço, endurecido,
e geralmente sem dor, além do aumento progressivo do testículo. Esse sintoma também pode ocorrer em outras doenças, como inflamações. De qualquer modo, é necessário procurar um médico para melhor avaliação. Tumor de Ewing. A família de tumores de Ewing é um conjunto de doenças de células neuroectodérmicas primitivas. Em outras palavras, um conjunto de células com estruturas embrionárias, que constituem 6% de todos os tumores ósseos malignos primários. Esses tumores costumam afetar mais crianças do que os adultos, sendo mais frequentes entre o sexo masculino na faixa etária de 5 a 20 anos de idade. Por motivos ainda desconhecidos, a raça negra e a asiática apresentam raríssimos casos de incidência. Como eles atingem os ossos e os tecidos moles, existem diferenciações que podem constituir esse mesmo tipo de tumor, sendo eles o sarcoma de Ewing e o tumor neuroectodérmico primitivo periférico, PPNET. Sua localização mais comum é nos ossos, afetando igualmente os ossos longos e chatos. O tumor neuroectodérmico primitivo periférico da área tóraco-pulmonar é frequentemente denominado tumor de Askin. Como vimos, existem vários tipos de cânceres, sendo muito importante a análise patológica para a realização do diagnóstico diferencial da classificação e do estadiamento das neoplasias, bem como para um tratamento individualizado.